Então, vamos fazer agora mais um cálculo de limite. Agora a gente está fazendo o x tender a menos infinito, e a gente está com o numerador e denominador aqui, envolvendo numerador x ao quadrado mais 9 dentro da raiz. Então, quando eu fizer o x tender a menos infinito, isso aqui vai tender a mais infinito. Não posso escrever isso. A gente tem que vir aqui e falar assim, ó, tá dando infinito dentro da raiz, raiz de um número muito grande vai ser um número muito grande. E aqui embaixo, menos infinito. Algumas pessoas ficam com aquela vontade de falar assim, ah, mais infinito dividido por menos infinito dá 1. Dá menos 1, na verdade, né? Isso não é verdade, viu, gente? Porque a gente poderia ter assim, ó, a gente pensa x ao quadrado sobre x, pensa só assim mesmo, ó, x ao quadrado sobre x, quando x tende a infinito. Isso aqui já seria mais infinito. Coloquei ao cubo, dá para simplificar e eu vou ver que vai tender a zero. Se eu coloquei o mesmo grau e coloquei um 5 aqui na frente, isso vai dar 5, esse limite. Então, infinito sobre infinito pode dar qualquer coisa, é uma indeterminação que a gente chama. Infinito sobre infinito, esse aqui daria 5, que a gente poderia simplificar. Então, só coloquei coisas bem básicas para dizer. Infinito sobre infinito é indeterminado, é tipo zero sobre zero, a gente não sabe quanto que vai dar. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar tirar a indeterminação infinito sobre infinito, cair em alguma que a gente conheça, né? Algum limite conhecido ou alguma propriedade que a gente possa usar. Então, pensar em colocar o maior grau em evidência é um raciocínio que é recorrente nesses casos. Então, eu poderia falar assim, olha, x ao quadrado está dentro da raiz aqui, eu posso pensar em colocar esse x ao quadrado em evidência dentro da raiz. Então, dentro da raiz, eu vou colocar o x ao quadrado em evidência. Vai ficar aqui limite, colocando x ao quadrado em evidência. O que vai sobrar multiplicando aqui, ó? X ao quadrado vezes quem que fica x ao quadrado? Vezes 1. Aqui tem um 9. O 9 não tem ninguém multiplicando, então eu tenho que dividir por x ao quadrado para a hora que eu multiplicar o x ao quadrado pelo 9x ao quadrado aqui simplificar e ficar o 9 que tinha antes. Então, só coloquei em evidência. Isso aqui não altera o limite que eu tenho. Isso dividido. Agora eu vou colocar o maior grau em evidência no denominador. Aqui eu posso colocar o x, então vai ficar 1 mais 6 dividido por x. Então, se eu usar a distributividade, eu verifico facilmente que é a mesma coisa. Tudo isso quando o x tende a menos infinito. Agora vai entrar uma conta aqui, raiz de x ao quadrado vezes aquilo ali. Então, quando eu tenho um produto dentro da raiz, eu posso separar as duas raízes aqui. Raiz desse vezes raiz desse. Vai entrar a conta quanto vale raiz de x ao quadrado. Eu vou colocar um asterisco aqui embaixo, quanto vale raiz de x ao quadrado. Muita gente responde apressadamente que é x. Isso aqui é um erro muito recorrente. E não é x. Por que não é x? Posso dar um contra-exemplo para mostrar que é falso aquilo ali, ó. Se eu pensar em menos 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado é 16. Raiz de 16 está na calculadora, vale só 4. Então, não deu menos 4, ó. Se o meu x aqui é menos 4, não deu menos 4. Deu quanto? Deu menos 4. Eu tenho que ficar, para ficar com referência ao x, quando eu tenho raiz de um número negativo ao quadrado, que seria o caso desse, se o x é negativo, o que vai ser a minha resposta? Vai ser menos x, que é o que aconteceu com esse aqui. Então, o que é isso? Se for positivo, isso aqui é verdade. Ah, se fosse só 4, 4 ao quadrado é 16, a raiz é ele mesmo. 4, beleza. Mas para ficar certo para os casos negativos, eu tenho que garantir que vai ficar positivo como? Colocando o módulo. Então, raiz de x ao quadrado é módulo de x. Isso aqui é bem importante e é uma coisa que é muito esquecida. Então, quanto que vai dar raiz de x ao quadrado que eu vou separar aqui? Módulo de x. Então, eu colocaria esse módulo de x no lugar desse aqui, ó. Para eu separar essa raiz, eu colocaria módulo de x. Só que o x tende a menos infinito. Então, quem que é módulo de um número negativo? O módulo de um número negativo é menos ele. Para ele ficar positivo, eu tenho que multiplicar por menos 1. Então, eu posso fazer esses dois passos de uma vez só. Olha, eu posso escrever aqui menos x, ao invés de escrever módulo de x, e no outro passo escrever de novo. Não está errado. Então, quem preferir, pode colocar módulo de x, e depois no outro passo tirar da raiz, tirar o módulo. Mas quem já quiser falar, olha, eu já vi que é módulo, fiz a análise e estou fazendo agora o x tender a menos infinito. Então, eu sei que eu estou com um número negativo e o módulo de um número negativo é menos ele.
Então, olha a minha indeterminação, que era o infinito sobre infinito, indo embora nesse passo, ó, porque eu estou com dois números muito grandes, que não é infinito. Eu não estou cortando infinito com infinito, eu estou cortando dois números iguais. Eles são muito grandes, mas eles são iguais. Então, o que está sobrando aqui? Está sobrando menos um, está sobrando menos um, e agora eu posso usar as leis para eu calcular esses limites que estão aqui, ó, indicados, ó. Quem que é o limite da constante 1? 1. Quem que é o limite de 9 sobre o número que tende a infinito? Aqui vai ficar zero, ó. Esse limite aqui vai dar zero. Então, raiz de 1 mais zero vai dar raiz de 1, que é 1. Poderia até escrever raiz de 1, se preferirem. E o denominador? 1 mais 6 sobre uma coisa que tende a infinito vai ficar zero. Nem precisa falar que é menos infinito, né? É um número muito grande o denominador aqui. Então, quanto que vai dar esse limite? Menos 1. Professor, se eu tivesse feito a conta, então, menos infinito dividido por mais infinito lá no início e colocado menos 1 como resposta, estaria certo? De jeito nenhum. Não é a resposta certa que interessa, é o processo. E nesse exercício, o mais diferente, o que eu estou querendo alertar mais, é essa questão do módulo de um número não ser ele mesmo. O módulo de um número só é ele mesmo se ele já é positivo. Se for negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1. Então, por isso que módulo de esse número ao quadrado, né? Eu não falei raiz de x ao quadrado, é módulo de x. É módulo de x. E aí as continhas que a gente pôde fazer depois aqui são pelas leis dos limites. E a conta, o limite existe? Existe, vale menos 1. Ok? Então, acabou o exercício aqui.